Fala aí, antenado, aqui é o Wesley, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infra-Antenada. No vídeo de hoje eu resolvi trazer um pouco para vocês aqui sobre a minha experiência com relação à prova de certificação da Cisco, CCNA no caso, como é que foi, como que eu estudei, algumas dicas, como que eu consegui organizar os meus estudos, como que eu vi os meus estudos, as melhores partes, as piores partes, as coisas que eu fiz que talvez seja interessante você fazer e também as coisas os pontos que eu errei, que eu acredito que é interessante, muito interessante você não errar, você buscar melhorar nesse ponto também. Sem mais delongas, eu queria contar um pouco da história, como é que foi, como é que eu entrei nessa roubada de redes em si, pode-se dizer assim. Brincadeiras à parte, eu amo essa área, é o meu xodó, literalmente, e eu queria contar um pouquinho como é que foi a minha experiência, como que eu vim parar nessa área assim. Acontece que em 2010 eu fiz uma entrevista para uma empresa em específico, não vou citar nomes nem nada, mas eu fiz um processo para uma empresa e esse processo foi um pouquinho diferente do que eu estava acostumado. E nesse processo foi basicamente o quê? Foi um estudo de caso com diversos outros técnicos juntos e era basicamente uma folha na mesa com uma planta de uma rede, pode-se dizer assim, e a gente tinha alguns problemas que estavam ocorrendo nessa rede e tinha algumas perguntas que deveriam ser feitas. Por exemplo, o site A não consegue se comunicar com o site B. O telefone VoIP toca, mas quando a pessoa atende, não consegue ouvir a outra pessoa do outro lado, coisas assim. E eu achei muito interessante esse estudo de caso, porque realmente mostra se você sabe realmente, se você domina aquilo, ou se você só simplesmente fez uma prova, fez a certificação lá, conseguiu a certificação, só que você só estudou para a prova, você não realmente aprendeu. Então, esse tipo de entrevista realmente é muito interessante e você acaba aprendendo muito com ela também. Acabou que, mais pro fim, num resumo bem resumido da história, quase tudo era culpa do Firewall, perante a minha visão. Super importante deixar bem claro isso. A minha visão é que o problema era o Firewall, a culpa era do Firewall e eu tenho certeza que o problema era o Firewall. Isso eu repeti para mim mesmo durante dias depois dessa entrevista. Mas o que me marcou nessa entrevista foi que, como eu não sabia muito sobre redes, como eu tinha feito técnico em processamento de dados, eu sabia coisas básicas de rede, no caso configurar um IP, crimpar um cabo de rede, coisas assim bem básicas mesmo. Mas mesmo assim sempre me fascinou um pouco essa coisa toda de rede, switch, roteador e tudo mais. E acabou que o recrutador fez uma pergunta interessante para mim. Essa rede aqui, o computador está tentando se comunicar, não funciona. O que está acontecendo? Aí eu olhei assim, a máscara de rede do computador era 255, 255, 255, 252. Eu olhei, poxa, a única coisa diferente que eu estou vendo aqui nesse cenário, a única coisa estranha, eu sei que existe 255, 255, 2550, mas essa 252 aí, nunca ouvi falar na minha vida. Olhava, fiquei pensando assim, falo, não falo que eu não sei qual é o problema. Falei, olha, a culpa é a máscara de rede tá errada. Aí o técnico olhou assim pra mim, por quê? Falei, olha, eu desconheço essa máscara. Pra mim, a máscara correta deveria ser 255, 255, 2550. Ele olhou assim, ele falou isso mesmo. Eu não sabia onde enfiar minha cara naquele momento, né? Eu não fazia ideia, não tinha como colocar a culpa no Firewall, porque não tinha Firewall naquela hora ali. E ele falou, não, Wesley, acontece o seguinte, existe uma coisa chamada VLSM. Com VLSM você consegue fazer uma modificação das máscaras de rede comum, que é o caso. Aí eu fiquei assim, VLSM, nunca ouvi falar isso na minha vida. Que droga é essa? Aí eu simplesmente, o que eu vou fazer, né? Falei, olha, infelizmente, realmente não conhecia isso. Desconhecia esse assunto, nunca tinha ouvido falar na minha vida. No técnico, nunca vi isso. E não, tranquilo, acontece. Aí eu
tipo, pronto, né? Acabou. Todas as chances que eu tinha com a empresa foram por água abaixo agora, depois dessa. E saí dali praticamente derrotado aquele dia, né? Tipo, não foi. Depois daquela minha gafe com a máscara de rede ali, não vou conseguir um emprego. Acabou que, por fim, alguns dias depois me ligaram falando que eu tinha conseguido passar na entrevista, tinham gostado muito do meu perfil e que queriam me conhecer um pouco melhor. Aí eu acabei fazendo todo o processo burocrático de contratação e tudo mais. E acabou que na primeira semana do trabalho em si, passaram algumas informações e falaram, olha, vocês vão passar basicamente uma semana aqui dentro, tá trancadinhos naquela sala ali, vocês vão ver tudo sobre CCNA, que é uma das principais certificações na área de rede, e vocês, a partir dali, vocês vão se manter um nivelamento ali, mais ou menos igual entre todos que estão iniciando agora. Eu falei, beleza. Cara, uma semana punk de conteúdo. Mas foi assim, uma semana muito boa mesmo de conteúdo, onde eu aprendi muita coisa ali. Com isso, passou assim 6 meses super rápido. Eu aprendi muita coisa mesmo com a equipe que eu trabalhei. Eu devo muita coisa a eles, porque eles me deram muitas dicas, falaram, olha, você tem que ver isso, tem que ver isso, aprende isso, tem material aqui, toma material. Cara, eu enchi um HD de 250 GB na época com material. Se bobear, até hoje eu ainda tenho material que me deram em 2010 isso, que me deram aquele ano. Dito isso, fui trabalhar no concurso público que eu tinha passado e acabou que esse conhecimento todo veio a calhar. Porque eu comecei a trabalhar na área de infra mesmo, trabalhando com a parte do data center, eu era responsável por uma mini sala, pode-se assim dizer, então eu acabava mexendo com um pouco de virtualização, um pouco de rede, e era a minha vida. E acabou que foi 2011 isso, 2012, e começou ali a minha paixão, comecei a montar um REC para estudar para a certificação, que era o meu sonho, eu queria fazer a certificação quando eu pudesse, e comecei a montar um REC, porque naquela época era mais fácil você montar um REC físico para estudos do que você virtualizar. Porque um computador era caro e também porque a gente não tinha muitas ferramentas e não tinha muitos cursos a respeito de virtualização de equipamentos para lab e coisas do tipo. Na época até já existia o GNS, o IVE eu acho que ainda não existia, o projeto NetLab ainda estava engatinhando, não lembro exatamente, mas sei que era bem restrito mesmo. Aí acabou que por fim, em 2014, eu consegui verba para fazer o curso, o setor que eu trabalhava conseguiu pagar o curso para mim, e com isso eu fiquei super feliz, mas veio alguns probleminhas. Eu precisei arranjar um jeito de eu ir fazer o curso, porque eles não pagavam diária, não pagavam deslocamento, passagem, nada. Acabou que eu morava na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e precisei me deslocar até Brasília. Sorte que meu primo morava lá, ainda mora até hoje. Eu conversei com ele, ele falou, mas sem problema nenhum, pode passar um tempo por aqui. E acabou que com isso eu botei uma meta para mim, não, eu vou para lá, vou fazer o curso e vou fazer a certificação. Porque se der a louca, o ano que vem eu resolver sair daqui, eu posso, com a certificação, ter um leque imenso de trabalho, vai ser muito mais fácil conseguir alguma coisa boa. Então, com isso, eu botei a meta na minha cabeça e falei, vou estudar. E precisei, por obrigação praticamente, tirar férias. Por quê? Eu não ia conseguir 7 dias de dispensa para fazer o curso, então eu ia ter que tirar férias de qualquer forma para fazer o curso. Aí, por fim, eu falei, vou fazer certificação, então já tiro logo 30 dias de férias e me concentro só nisso. Então, basicamente, eu tirei 30 dias para estudar para o CCNA. É possível tirar o CCNA em 30 dias? É o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Não é impossível, depende da quantidade de tempo que você pode empenhar nisso, pode estudar, e se você já tem algum conhecimento prévio. No meu caso, eu meio que eu já conhecia a área desde 2010, então eu tinha um pouco de conhecimento, podia não ter muita prática e podia não praticar tudo que estava no escopo do CCNA, mas eu já tinha alguma coisa ali, já tinha alguma ideia. Então, não foi tão difícil, mas foi bem trabalhoso. Como que foi o meu ritmo durante esses 30 dias? Os primeiros 7 dias,
Desses primeiros 7 dias, 5 foi o curso. O curso começava às 8h30 da manhã, terminava às 6 horas da tarde. Essa era a minha vida. Eu acordava às 6, tomava um banho, tomava um café, saía com meus primos, a gente deixava meus priminhos na escola, dali eu ia para o curso que era próximo. E ia de 8h30 estudando até meio-dia, meio-dia e meia a gente fazia uma pausa para almoçar. Aí era mais ou menos 1h30 aí, que era uma hora de almoço, mais uma meia hora para a gente dar uma descansada também, e já voltava no batente. E ia até 5h30, 6 horas. Bom, os primeiros 3 dias é muita densidade de conteúdo, muito conteúdo mesmo, e a partir já do terceiro para o quarto dia a gente começa a ver muito troubleshoot, para você começar a pôr em prática o conteúdo e tudo mais e resolver problemas, que basicamente os labs que caem na prova são troubleshoot, quando não é para você configurar, é para resolver um problema. Então é uma coisa que você precisa fazer muito, e com isso a gente às vezes... Eu fazia o troubleshoot, eu era bem rápido até em resolver os problemas, então às vezes 4h30 da tarde já tinha terminado. O que a gente fazia? Ia para casa dormir, descansar, brincar? Não. A gente saía, ia para o shopping e ia até 9 horas da noite estudando. Alguns dias eu fazia cálculos de sub-rede, outros dias eu fazia alguns resumos e por assim por diante. Bom, passado meus primeiros 7 dias, estava mais tranquilo, não tinha mais o curso na minha agenda, então eu podia madrugar um pouco mais. Basicamente eu passei 3 semanas estudando como? Levantava às 6 horas, tomava café, ia com meus primos na escola, deixava eles na escola, de lá eu ia para a biblioteca pública, para não ter distração nenhuma. Na minha mesa lá na biblioteca era basicamente eu, meu computador, uma garrafa de Guaraviton, uma garrafa de água e livro, muita folha para anotar. Era basicamente isso. Eu ficava ali, mesma coisa mais ou menos do curso, até meio-dia, meio-dia e meia, saía, almoçava, voltava, às vezes eu nem almoçava, ficava direto. E pelo menos até umas 4, 5 horas da tarde eu ia na biblioteca estudando. E depois disso, eu ia pro shopping, porque se eu fosse para casa, eu ia ter 2 primos pequenos querendo brincar comigo, não é fácil. Então eu ia pro shopping ainda, estudava mais um pouco, aproveitava porque pegava um canto assim mais reservado, né, para sem alimentação, aproveitava o Wi-Fi, aproveitava que era um pouco mais ambiente silencioso, estudava e botava foco. E até umas 9 horas da noite, depois pegava o busão e ia para casa. Chegava em casa, jantava, tomava um banho. Galera, eu vou pro quarto. E no quarto a gente ia até 1 da manhã, mais ou menos, ali de novo. Revendo conceitos, vendo o que eu errei, fazia um simulado. E por assim vai. Um outro tópico, simulados. Cara, é super importante você fazer simulado. Por quê? Para você gravar? Não. Para você conseguir ver como você está indo. Só que é interessante você fazer o simulado depois que você já fez um apanhado de toda a matéria. Quando você fez o apanhado já de toda a matéria, você parte para os simulados. Por quê? O simulado ele é dividido em diversas partes. Você tem a parte de, propriamente, protocolos de roteamento, a parte de protocolo de TCP/IP, modelo OSI, camadas. Então você tem bem definidas essas partes. Então você fazer um simulado completo, você conseguia mais ou menos ver ali a sua pontuação por categoria. E você consegue ver onde você precisa melhorar, onde você está fraco, onde você está bem forte e não precisa estudar mais. Então você consegue mais ou menos ali controlar o que você precisa ver. Eu não cheguei assim, setar metas, tipo, hoje eu vou ver isso, amanhã eu vou ver aquilo. Não, eu ia simplesmente na ordem do livro. Eu utilizo até hoje nos meus estudos o livro do Marco Filippetti. Para mim é o melhor livro que tem sobre Cisco, traduzido em português. No caso é em português mesmo, mas eu digo assim, pode ter qualquer livro dele, é o melhor. O Cisco Press é ótimo, o material oficial da certificação, mas o livro do Filippetti, cara, é o livro do Filippetti.
É super didático, tem muitas dicas. Então eu devo muito a ele também e o livro dele. Inclusive eu tenho 2 aqui em casa, o 4.1, que foi o meu primeiro, e o 5.0, que foi da certificação que eu fiz em 2014, da 200-120. Eu basicamente segui ali o cronograma do livro e para mim aquilo estava bom. E eu fazia o simulado, e no simulado eu anotava o que estava ruim e não, beleza, vamos ver esses tópicos. Bom, lá pela segunda semana já de estudo na biblioteca, eu mais ou menos já estava mais adiantado no simulado, já estava quase que equilibrado ali, bem acima de 90% de média. Então eu fiz o quê? Bom, vamos começar os resumos, porque a gente tem que revisar, ainda falta mais uma semana e meia de estudo, e eu tenho que começar a revisar. Como que eu organizei esses resumos? Dentro do CCNA a gente tem diversos termos que tem uma tradução realmente para o português, mas eles são muito importantes você entender o termo em inglês. Com isso, e também com o fato de a prova ser totalmente em inglês, eu optei pelo quê? Cara, eu não manjo nada de inglês praticamente, mas eu vou ter que me virar. O simulado é em inglês, a prova é em inglês. Então, o simulado me ajudou a entender, mais ou menos, o que tinha de característica nas questões, quais eram as palavras-chave nas questões, e isso tudo eu fui anotando. Numa questão desse tipo, quais são as palavras-chave? Eu tenho que olhar isso, tenho que olhar isso, tenho que olhar isso. Então, no simulado mesmo, eu já bati o olho numa questão e já fazia ali, sublinhava o que era importante naquela questão para mim, quais eram os dados-chave. E quando eu comecei a fazer os resumos, eu, ao invés de simplesmente escrever em português, eu tentava escrever em inglês o resumo. Cara, era super difícil o negócio. Eu não sabia, eu ia lá pro Google Translator, botava lá em português, traduzia pro inglês, é isso aqui. Botava lá no meu documentozinho do Word, a colinha no inglês. E foi assim, colocando trechos importantes em inglês, tipo, o que era o modelo de OSI? O modelo OSI é camada physical, camada tal, camada tal, camada tal. Eu tentava sempre colocar os pontos mais importantes, pontos-chave em inglês, que eram os pontos-chave que eu ia encontrar depois nas questões. Isso me ajudou muito. E sem contar que, você tomando um Guaraviton durante 3 semanas, cara, tu fica pilhado. Então, não tinha outra. Eu falava inglês quase que na veia já. O inglês saía aqui na veia. Então, basicamente, é uma outra dica que eu dou. Faça os seus resumos em inglês. Por mais chato que seja, por mais que você não tenha familiaridade com o inglês, você precisa do inglês para fazer a prova. Então, sinto muito te dizer isso. E continuando no meu ritmo de estudos, né? Eu ia até às vezes 2 horas da manhã nessa brincadeira, não eram todos os dias, mas continuando meu ritmo de estudo, eu basicamente fazia o quê? Simulado, resumo, simulado, resumo, simulado, resumo. E conforme ia aparecendo termos que eu não sabia, não fazia ideia, eu começava a pesquisar na internet. A maior parte do conteúdo que a gente achava na internet, pelo menos em 2014, era em inglês. Hoje em dia tem muito blog mesmo, com conteúdos muito bons em português, mas na época era só em inglês, então era Ctrl+C, Ctrl+V, Translator, entendi. Então não tinha outra situação, não tinha o que fazer. Então por isso que eu realmente me rendi ao resumo em inglês. Super aconselho mesmo. Conforme foi chegando mais próximo, o que a gente tinha que resolver? A gente sabe que numa prova tem muito lab. Os labs você precisa saber fazer. Então, o que eu fiz? O lab, esse curso que eu fiz, eles tinham labs virtuais. No caso, não eram bem labs virtuais, eram labs físicos, só que eles não ficavam no local do curso. Eles ficavam num data center e tudo mais, então a gente acessava por SSH e tudo mais. Então a gente teve 1 mês de acesso. Então era assim que eu fazia os labs, pegava ali, fazia as configurações e por assim por diante. A ideia foi passar
todos os labs que eu conhecia. Tem um livro até muito bom de tecnologia Cisco, só labs de CCNA praticamente, e aquilo ali também foi um livro que me ajudou muito. Então eu replicava aqueles labs, montava as estruturas, e foi assim que eu fui aprendendo a mexer na console, no CLI e tudo mais. E nas últimas semanas eu comecei a pegar muito firme em cálculo de rede. Por quê? Você tem os labs que são extremamente grandes, você tem que fazer troubleshoot às vezes você tem que fazer configuração, e você demora para fazer isso, não é uma coisa tão rápida. Então você tem questões para responder, você tem cálculos para fazer, e você ainda tem os laboratórios para fazer troubleshoot, descobrir qual é o problema e ainda configurar. Como é que você resolve isso? Cara, cálculo de subrede tem que estar mais do que na veia. Então, nessa época eu descobri um site muito bom, que é o subnetquestions.com, um site em inglês com um monte de perguntas sobre subrede em inglês. Então era a melhor coisa do mundo. Eu estava treinando meu inglês, treinando o cálculo de rede, e botava o cronômetro na mesa, soltava o cronômetro e começava. E com isso, o que eu comecei a fazer? Eu fazia muito cálculo, e com muito cálculo você começa a ver, você faz isso. Então você acabava pegando muitas sequências, o que você tinha que fazer, como que você fazia para chegar mais rápido, quais eram os atalhos, e você acabava pegando tudo de tanto fazer. Eu fazia para mais de 100 questões de subrede em uma noite. Eu pegava, depois do curso mesmo às vezes, eu saía da biblioteca ou do curso, ia lá para o shopping e fazia 30, 40 questões ali direto. Dava F5 na página, vamos lá, F5, vamos lá. E com isso, você, com o cronômetro principalmente, eu cheguei à conclusão que eu não fazia questões por mais de 30 segundos. Era sempre menos. Tinha questões que eu só de bater o olho eu já sabia de cabeça, de tanto que eu fiz. E essas dicas de justamente você já gravar, tu olhar, 252 é barra tal, 254 é barra tal, 224 é tal. Só disso você já sabia mais ou menos. 2 elevado a 4 é tanto, 2 elevado a 8 é tanto. Você já tinha tudo isso gravado na sua cabeça, de tanto cálculo que você fez. E também uma coisa que me ajudou muito foi um joguinho chamado 2048. É desgraçado e viciante. Eu jogava muito, principalmente para conseguir gravar. 2x2, 4, 4x4, 16. Por assim vai. Eu gravava todas as sequências que tinha ali, porque você sempre tinha que fazer múltiplos. 16, 32, 64, 128, 56. Então isso me ajudou muito também a fazer os cálculos mais rápido. Então meio que eu já conseguia gravar. 2 elevado a 4 é tanto, 2 elevado a tanto é tanto. Então, sempre que eu precisava saber quantos hosts tinha, quantos bits estavam sendo usados para rede, quantas redes eu conseguiria dentro daquela faixa, tudo isso eu já tinha quase que gravado. E uma coisa que também me ajudou foi anotar essas informações. Eu preciso saber quantas redes eu tenho. Para saber quantas redes eu tenho que fazer isso. Para saber quantos hosts, tem que fazer isso. Para saber isso, tem que fazer isso. Então eu anotava todos esses passo a passos. Inclusive, eu olhava assim, passava todo aquele IP para binário para tentar achar ali formas de identificar. Como é que eu vou saber que um IP é classe A? Assim. Como é que eu vou saber que um IP é classe B? Assim. Como é que eu vou saber que um IP é classe D? É assim. Como é que eu vou saber que ele é uma faixa reservada? A faixa reservada é essa daqui. Então eu compilava todas essas informações e colocava também no meu resumo. Eram coisas que tinha que estar afiado na cabeça. Acabou que foi assim meus 30 dias. Foi muito estudo mesmo. Eu não peguei leve comigo mesmo. Claro, tinha momentos que não tinha o que fazer, você também tinha que descansar, você também tinha que viver, tem que dar um descanso pro cérebro. Então às vezes eu sentava, assistia um filme, brincava com meus primos, conversava com meu primo, com a minha prima, e por assim vai. Então é difícil tirar em 30 dias? É muito difícil. Quando você já tem uma certa bagagem, é de boas.
Mas quando você não tem essa bagagem, começar do zero, eu aconselho pelo menos uns 3 meses. Que aí você pega, não, primeiro mês eu vou entender, o segundo mês eu vou começar a fazer os resumos, o terceiro mês eu vou meter punk ali em cima de simulado, exercício e tudo mais. Então eu aconselho você tentar organizar a tua certificação assim. Não somente o CCNA, mas qualquer outra certificação. Porque a ideia é basicamente a mesma de qualquer certificação. Principalmente certificações de rede. Você tem ali mais ou menos um âmbito, tudo aquilo ali. Por exemplo, toda a base de redes que o CCNA te cobra, o HCNA da Huawei vai te cobrar, o JNCIA da Juniper vai cobrar, o MCTA da Microtik vai cobrar. Então, uma vez você tirando uma certificação dessas, fica muito mais fácil. Por quê? Você já sabe a parte de rede. O que você vai ter que ver agora é a parte do vendor. E a parte do vendor, convenhamos, é a mais fácil. Depois que você aprende a fazer cálculo de subrede, é o mais fácil. Então, galera, foi mais ou menos isso que eu queria passar para vocês de experiência. Claro que existem diversas formas de você se organizar para uma prova dessas, existem diversas técnicas de você fazer o seu estudo diário e tudo mais, mas essa foi a minha experiência, foi como eu fiz, já faz um bom tempo, claro. Infelizmente eu não renovei minha certificação porque eu comecei a faculdade, então você misturar trabalho com faculdade fica muito pesado, você não consegue levar faculdade, trabalho e estudar uma certificação, então você tem que arranjar tempo para você fazer a sua certificação, então acaba que são prioridades, e a minha prioridade eu acabei apontando para meu estudo, realmente para o meu trabalho. Eu falei, não, depois quando tudo estabilizar novamente, eu faço meu CCNA novamente, busco uma outra certificação de um nível mais acima e por assim por diante. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha ideia em 2021 é estudar o máximo que eu puder de infra como código e AWS, e em 2022, quem sabe, eu voltar para a Cisco, estudar um pouquinho meu CCNA e quem sabe até mesmo entrar no CCNP. Então, galera, espero muito que vocês tenham curtido. Essa é a minha experiência, é muita coisa para falar sobre, mas eu espero realmente de coração que possa ter ajudado vocês em alguma coisa, possa ter inspirado vocês, possa também ter passado um pouco de conhecimento do que eu fiz, de como eu fiz, como eu faria novamente. Eu não faria nada diferente do que eu fiz. Minto, faria uma coisa, eu não compraria um REC novamente, eu faria dessa vez tudo virtual. É mais fácil. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o seu like aqui no vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, me ajuda muito também. E se você quer mais vídeos como esse de experiência própria, experiência profissional, um pouco de transmissão de conteúdo, um pouco de transmissão de conhecimento, como que foi, deixa aqui abaixo nos comentários. Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar também como que foi para você quando você tirou sua primeira certificação, te encorajo a deixar aqui nos comentários. Quem sabe a gente até um dia convida uma galera aí, vamos fazer uma live conjunta e junta um pouco a experiência de um, a experiência de outro. Sempre muito bom. Cada um tem uma dica, cada um tem uma forma de estudar. Essa funciona para mim. Não digo que essa vai funcionar para todos, mas que certamente pode funcionar para todos. Sim, ela pode. E eu encorajo você também a nunca deixar de estudar. Uma coisa que eu nunca fiz desde 2010, quando eu comecei nessa área, foi deixar de estudar. E além de deixar de estudar, eu nunca abandonei meu sonho. Lá em 2010, quando eu não consigo fazer certificação, eu não abandonei até hoje. Em 2014 eu fiz a minha certificação e certamente, se tudo der certo, ano que vem eu volto para fazer minha certificação novamente e decolar de vez na carreira. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima.